Olá, sou Maria Aparecida Rodrigues de Souza, bibliotecária e documentalista, pesquisadora na área de letramento e educação inclusiva. Estou aqui representando um grupo de pesquisa que é constituído pelo estudante Carlos Daniel Rodrigues, do curso de licenciatura em Física, e também pela professora Rita, professora da área de Linguística, professora doutora. Nós três somos do Instituto Federal de Goiás. Há 2 anos, né, estamos aí dedicadas a estudar sobre a educação inclusiva e suas políticas públicas em instituições públicas educacionais. O que vou apresentar, né, é um recorte de uma pesquisa maior, e aqui traremos, né, os resultados, parte desse resultado dessa pesquisa. Para esse evento, nosso trabalho se intitula Pessoas com Deficiência em Trabalhos de Conclusão de Curso e Licenciaturas em Química e Física, Mapeamento e Análise. Então, essa preocupação, né, desse trabalho consiste, né, em mapeamento e também depois uma análise das produções acadêmicas de trabalho de conclusão de curso de licenciatura em Química e Física. Então, nasce, né, de um contexto de uma instituição pública federal, em que oferece cursos de licenciatura, tanto em Química e Física. Então, nossa intenção de analisar, né, buscar algumas questões da representatividade da inclusão nas produções acadêmicas dos licenciados. Atividade ou não da educação inclusiva dentre as demais temáticas relativas se está sendo pesquisada nesse universo, né, dessa amostra que selecionamos para pesquisa. E traz aí por objetivo específico dar uma maior visibilidade às produções acadêmicas de licenciatura em Física e Química, apresentando a existência e o rigor, né? Sabendo que os trabalhos científicos acadêmicos traz por rigor os objetos relacionados à educação inclusiva. Para tanto, foi necessário mapear os trabalhos de conclusão em curso de licenciatura em Física e Educação Inclusiva. Essas duas áreas, né, Física e Química, entendidas aí, que demonstram aí muita concreticidade, muita ludicidade no processo de ensino e de formação docentes. Para que conseguíssemos desenvolver essa pesquisa, adotamos aí, por metodologia de pesquisa, uma pesquisa bibliográfica, fazendo todo o mapeamento das produções acadêmicas. E quais produções foram essas? Foram as produções que estavam disponíveis no repositório institucional. No caso, a instituição escolhida foi o Instituto Federal de Goiás, né, pela acessibilidade. Teríamos aí esses documentos e por termos esse vínculo aí nessa pesquisa diretamente a essa instituição. As palavras-chave que utilizamos no processo de busca das informações, né, desses estudos, foi os termos pessoa com deficiência e inclusão. E quais foram esses trabalhos que foram inclusos nesse processo? Foram os trabalhos tanto da licenciatura em Química e Física, defendidos aí no âmbito do IFG. E aquelas... então, foi somente os trabalhos de conclusão de curso, tese, dissertação, análise, né, textos de encontros, eventos, não passou por esse crivo de análise, devido ao nosso foco.
E na seleção final desses trabalhos de conclusão, ao todo eram 204 trabalhos defendidos por esse público, e dentre esses 204 trabalhos, somente 12 foram selecionados para análise, por constituir, né, por abordar essa temática de pessoas com deficiência, sobre educação inclusiva, foram sobre surdez, né? Os estudantes se preocuparam com essa temática no processo de ensino, tanto da física e tanto da química, né, como trabalhar esses conteúdos com esse público específico na educação básica. E também com relação à surdez, a educação bilíngue, esse ensino, né, da Libras, né, desse processo de ensino-aprendizagem. Como representar essas figuras, né, esses conteúdos mais específicos dessas áreas. Em relação à deficiência visual, também constou nos trabalhos, e tendo aí como viés, né, a questão do desenvolvimento de sequências didáticas, né, alguns recursos para facilitar esse processo ensino-aprendizagem. As práticas pedagógicas também, no geral, foram tratadas, trazendo aí por abordagem as metodologias ativas baseadas em apresentações, e também o espaço, né, esse profissional que atende, né, que auxilia o apoio aí ao estudante com necessidades específicas, né, esse atendimento educacional especializado também estava incluso aí em uma das preocupações do processo de pesquisa e conclusão dos principais resultados, né, que foram identificados, é que há a presença das temáticas relacionadas à educação inclusiva com pessoas, né? Então, esporadicamente tem, né, em debate, né, pelo representativo de trabalhos, ainda é pouco, nos estudos. E também evidenciou, né, nos TCCs que a maior predominância acerca dos aspectos da surdez. Então, assim, a maior preocupação com esse público com deficiência auditiva foram os pontos mais trabalhados aí, principalmente no processo de ensino, aprendizagem da química. E chegando aí por considerações finais, né, em relativo a esses aspectos, conferiu-se maior visibilidade, né, dessa produção, desses trabalhos, né, na área de física e química, com essa temática. Então, assim, é pouca, mas ainda há uma já inicial, né, uma fase inicial com base na LBI, né, que também é uma lei praticamente recente, né? Então, o Instituto, o IFG, né, desde 2000, é uma instituição centenária, né, mas desde 2008 ele já era instituto. Então, a baixa representatividade indica um silenciamento, né, na formação inicial do docente sobre as questões atenientes à inclusão. Então, PCD em sala de aula, né, é comum, né, não tão comum essa preocupação dele estar lá. E alerta aí também para a necessidade de se continuar incentivando, né, esse processo de inclusão via estudos, né, via formação. Então, como a lei, né, é recente, né, e o IFG, né, já tem uma longa data aí com esses cursos, então o projeto político-pedagógico, como forma, né, de agregar essa formação, coloca como uma disciplina optativa, né? Então, o seu impacto lá no final do curso ainda é pequeno.
né, dessas pessoas com deficiência, né, ainda com pouca visibilidade nos estudos, o Estatuto da Igualdade também presente aí, né, e os regulamentos, os projetos político-pedagógicos dessa instituição. Para finalizar, né, a gente agradece aí a atenção de todos e nos colocamos aí à disposição para qualquer ponto que caso venha a ter a solicitação de esclarecimentos.